A adolescência sempre foi um território instável, um tempo de construção identitária, de confronto com o olhar dos outros, de experimentação e erro. O que mudou não foi a intensidade desse processo, foi o palco, foi onde acontece esse processo. Hoje crescer implica fazê-lo sob observação permanente. Likes, comentários, visualizações e métricas de popularidade deixaram de ser detalhe e tornaram-se parte da forma como muitos jovens se percebem e são percebidos. A comparação é contínua, a exposição é incentivada. O erro raramente desaparece. Não estamos apenas perante uma questão geracional, estamos perante uma questão política. Que limites devem existir num ecossistema digital desenhado para reter atenção? Que responsabilidades são exigíveis às plataformas? E que papel deve assumir a União Europeia na proteção de menores? Este podcast é gravado no Parlamento Europeu com eurodeputados portugueses de diferentes partidos, mas é desenhado e conduzido por mim. O meu nome é Ana Catarina Martins e estou aqui para fazer perguntas que ajudem a simplificar aquilo que tantas vezes nos parece distante e complicado. Em cada episódio a conversa divide-se em 3 momentos. Começamos com o jogo do Preferia, depois aprofundamos o que já foi feito, o que está a ser feito e o que ainda falta fazer. Hoje vamos falar sobre a adolescência e o mundo digital com Catarina Martins, eurodeputada portuguesa eleita pelo Bloco de Esquerda, integra as comissões do Ambiente e da Saúde Pública no Parlamento Europeu e participa em debates sobre regulação digital, proteção de direitos fundamentais e responsabilidade das plataformas. No momento em que a União Europeia discute a aplicação do Digital Services Act e novas formas de proteger menores online, importa perguntar: estamos a criar um espaço digital compatível com o desenvolvimento saudável destas novas gerações? Olá, Catarina. Olá! Então, vamos começar com um jogo que eu não sei se conhece, que é o jogo do Preferia. Estou a sentir no olhar que a gente, porquê que eu meti nisto? As Não coisas que eu avisaram, faço. exato, não avisaram. Então, não sei se conhece o jogo do Preferia. Conheço, tenho dificuldade às vezes nas É escolhas. difícil, não é? É, e eu às vezes acho que há sempre uma terceira escolha. Vamos ver, eu acredito que hoje também isso possa acontecer e está tudo bem se for o caso. Ok. É só para arranque, para Tá bem, de tá bem, quebra-gelo. tá bem. Então, só para quem nos está a ouvir, se não sabem o que é o jogo do Preferia, o jogo do Preferia é, no fundo, ter de escolher entre 2 opções, do género: preferia nunca mais rir ou sempre que o fizer ter um ataque de soluços por 24 horas. Vai ser isto, mas mais difícil. Ok. Então, vamos lá. Preferia estar sempre contactável. Peço desculpa que eu não fiz a introdução. Se tivesse 15 anos. Ok. Se tivesse 15 anos, viajando Sim. no tempo. Ok. Preferia estar sempre contactável e em contacto com amigos ou depender de combinar hora e lugar e aceitar que se houver atraso, não há como avisar? Essa pergunta para mim não vale, porque eu com 15 anos não estava sempre Mas hoje já contactável. temos outra Combinava hora legal e não havia problema em esperar. Eu vivo Mas muito hoje já bem temos com outra isso. experiência. E há experiências muito. De estar sempre contactável é horrível, porque depois também não é ser só sobre pelos amigos, é por toda a gente. Eu acho que Então- não me importava de esperar um bocadinho na hora combinada e no local, em vez de ter toda a gente a chatear-me a toda a hora. Preferia ter acesso imediato a comunidades que partilham os mesmos interesses ou crescer apenas no contexto físico onde vive? Eu acho que é muito melhor ter acesso a comunidades. Preferia. Mas não deixava de ter, não deixava de ter contacto com o contexto físico, pois não? Ótimo. Espero que não. Claro, porque senão, Preferia. aí já não. Aí a minha resposta já era. Preferia poder expressar opiniões para um público alargado desde cedo ou formar posições num espaço mais restrito e menos exposto? Eu acho que é melhor um espaço mais restrito e menos exposto, porque tudo o que aparece na net um dia fica lá para todo o sempre. E mesmo quando já não se tem 15 anos, tem que se viver com isso para toda a vida. Agora imaginamos quando ainda estamos a tentar descobrir o que somos. Vou respirar fundo. Preferia ter oportunidades digitais que não existiam há 20 anos ou ter mais distância entre vida privada e vida social? Eu tenho bastante distância entre vida privada e vida social, portanto, eu acho, ou seja, eu acho que é ótimo ter todas as ferramentas, desde que consigamos também preservar, e eu acho que as ferramentas não têm que nos tirar a privacidade, se nós não quisermos. Preferia ter pais e adultos na família, 15 anos, com acesso a tudo o que os amigos veem ou ter uma conta secreta a que os adultos não têm acesso? Claro que eu ia ter uma conta secreta se tivesse 15 anos, mas alguém acredita que algum adolescente com 15 anos quer partilhar tudo com os pais? Preferia ter acesso imediato a toda a informação do mundo em tempo real ou crescer com menos exposição, mesmo que isso implicasse alguma ingenuidade sobre o que se passa? Eu acho que é preferível crescer com menos exposição e eu não sei se isso é ingenuidade, porque também é ingenuidade pensar que a exposição não tem um custo. E tem um custo muito alto, e, portanto, menos exposição, eu acho que nos permite crescer muito melhor.
Preferia decidir sozinha o que pode ou não pode ver online ou que existissem barreiras etárias impostas por lei, mesmo contra a sua vontade? Eu acho que é melhor que existam barreiras. Reparem, também existem para o álcool, também existem para o tabaco. E é normal, quando nós temos estudos científicos que nos dizem que há determinadas coisas que só fazem mal na vida toda, mas quando estamos a crescer ainda são piores e que não trazem nenhum bem, ou seja, que não têm nenhum bem associado, é normal que a comunidade tenha regras para proteger quem está a crescer. É o que nós fazemos com tudo o resto. É isso que está a acontecer neste momento na União Europeia? Não. Então, o que é que já foi feito para nos localizarmos em primeiro lugar? Já houve coisas boas a acontecer, não é? Sim, eu acho que há um debate que é bom que exista, acho que as consequências ainda não vemos desse debate. Então, o que é que a União Europeia já fez? A União Europeia tem regras de dois tipos. Tem regras que têm a ver com a concentração dos grupos que têm as redes sociais, para não haver uma pessoa a mandar em tudo. É preciso dizer que não tem sido muito bem sucedido, pois não? Porque são pouquinhos a mandar no mundo todo. E, portanto, essas regras, digamos assim, regras económicas, comerciais, não se têm saído assim muito bem. E depois há as outras regras que têm a ver com o conteúdo das redes e com a necessidade de haver moderação de determinados conteúdos que são agressivos, que são violentos, que são discriminatórios, que põem em risco a vida das pessoas, a sua saúde, não poderem estar disponíveis assim. Ou às vezes até conteúdos que são criminosos mesmo. Mas aí nós deixamos que as plataformas se autorregulem. E as plataformas não têm feito um grande trabalho a autorregular-se. Só para. Porque nós estamos a ter outras conversas e este episódio pode vir na sequência de outros, dos quais já foi já foi falado sobre a lei dos serviços digitais. Estamos a falar sobre o que esse Digital Services Act, definiu. Sim, porque ele obriga as plataformas a terem moderação. Okay. E a terem mecanismos, mas são as plataformas que o fazem. E quando estamos a falar de moderação, estamos a falar daquele escândalo recente que aconteceu em que a Meta deixou de ter os moderadores, ou seja, na Europa isso não pode acontecer? As próprias, a Europa tem critérios mais apertados que os Estados Unidos, mas a verdade, mas não define como. Okay. Portanto, nós ficamos nas mãos do que a Meta quiser fazer, do que a X quiser fazer. E, portanto, nós dizemos, vocês têm de ser bonzinhos. Exato, e eles depois podem nós ser. Confiamos. E há um outro problema que é estas regras que nós temos, algumas até exigem alguns critérios, mas há um critério que nunca está presente, que é a transparência do algoritmo. Ou seja, como é que a máquina toma decisões e que decisões é que toma. E como nós isso não conhecemos, na verdade é muito difícil saber se estão sequer a cumprir essas regras. Como é que nós sabemos que não estão a cumprir? Quando depois há escândalos ou estudos. Seja quando há escândalos, por exemplo, porque imagens foram divulgadas sem consentimento em grupos, etc., ou até crimes muito violentos são divulgados, ou quando há estudos que mostram que, por exemplo, crianças de determinada idade tiveram acesso a conteúdos que não deviam ter tido e que isso lhes causou um impacto na sua saúde que foi grave. Ou seja, nós não temos acesso ao que eles estão a fazer, mas sabemos que não está a resultar porque temos depois acesso aos estudos que nos dizem que está a acontecer o que nós queríamos evitar. Ou seja, no fundo, o que este regulamento fez foi demonstrar o que é que influencia o algoritmo, porque isso nós neste momento sabemos, ou seja, através das interações, o algoritmo percebe o que é que gera mais reação por parte da nossa parte, não é? Ou seja, o que é que prende a nossa atenção e com isso mostra mais conteúdo similar. Neste momento, essa informação não estava disponível antes e neste momento já está disponível por parte oficial, no caso, se falarmos da Meta, mas o próprio TikTok também já tem essa informação. Mais do que isso nós não sabemos. Não sabemos como é que a Meta ou o TikTok, exato, não sabemos que viés é que existem, nem sequer temos noção até que ponto é que as regras que nós dissemos que eles tinham que ser seguidas estão a ser seguidas ou não, porque não conseguimos olhar para dentro da máquina. Portanto, nós só percebemos que não estão a ser seguidas quando há asneira, e quando há asneira já é tarde demais. Neste momento está a acontecer, neste momento em que estamos a gravar este episódio, está a acontecer um processo, vamos lhe chamar assim, nos Estados Unidos, em que muitos especialistas fazem o paralelo direto àquilo que aconteceu com a indústria do tabaco. Na Europa, nós vamos seguir este caminho, não vamos seguir este caminho, há um paralelo, nós estamos mais à frente, estamos mais... Onde é que estamos? Neste momento estamos bastante atrás. Estamos bastante atrás por duas razões. Em primeiro lugar, na União Europeia não se desenvolveu nenhuma grande plataforma, o que eu acho que é um problema. Ou seja, nós temos plataformas grandes nos Estados Unidos, temos também na China, a Rússia também tem investimento em plataformas. A União Europeia não afirmou nenhum espaço de plataforma. E não há nenhuma razão para não o fazer. Na verdade, podia ter feito.
e é uma pena que não o faça, porque se nós tivéssemos uma plataforma com regras que fossem discutidas também na União Europeia, era bom. Nós, por exemplo, temos um regime de proteção de dados pessoais que é melhor do que os regimes no resto do mundo, mas se depois os nossos dados pessoais estão todos em redes que não seguem essas regras porque estão noutro sítio qualquer, nós não estamos a proteger as pessoas. E eu acho que isto é grave em todas as idades, mas é muito grave para quem está a crescer e para Mas eu quem ia está a perguntar experimentar. isso. Nós temos o RGPD, que eu acho que ficou muito famoso entre todos na comunicação social. E isto impacta também, protege os nossos jovens. Temos, apesar dos problemas, ainda assim alguns passos dados relativos aos serviços digitais. Em termos pragmáticos, os nossos adolescentes, neste momento, estão mais seguros do que estavam antes? Não estão. Não estão e não é a minha opinião. Ou seja, já há estudos científicos que provam que não estão mais seguros. Eu sei que isto pode chocar muitas pessoas, mas às vezes os pais têm muito medo que um adolescente saia de casa e vá estar na rua, vá passear com um grupo de amigos e não veem que o maior perigo pode ser se ele, em vez de ter de haver um círculo de amigos de carne e osso, numa rua onde passam bastantes pessoas e que esse espaço seja ocupado, que há aí muito mais apoios, muito mais sinais de alerta se alguma coisa estiver a correr mal. E quando um adolescente está isolado, Como se estivesse num beco escuro. é como se estivesse num beco escuro e tudo pode acontecer e ninguém chega lá para o proteger. E isto é muito. Há uma coisa que eu costumo dizer às vezes às minhas filhas, que há uma coisa que todas elas já não são adolescentes, já são grandes, mas que eu acho que toda a gente faz, que é o instinto de uma geração, que é, por exemplo, quando nós fazemos alguma coisa que nós achamos que pode ser um bocadinho arriscada, partilhamos a localização. Mas adianta alguma coisa, eu estou lá. Ou seja, quer dizer, Conseguimos teletransportar. não estou a dizer que não estou a dizer que não se faça isso também, longe de mim. Às vezes é um mecanismo de segurança que também é importante. Mas temos que perceber que simplesmente partilharmos a localização não quer dizer que alguém saber onde nós estamos, quer dizer que alguém está ao nosso lado. E isso é que é muito importante, é que as redes dão uma percepção errada de que alguém está ali, mas na verdade não está ninguém ao nosso lado. E por sua vez, no olhar dos pais, parece que ninguém está ali porque fisicamente não está, mas está alguém do outro lado. Ou seja, há esta dualidade, não é? Foi feito um estudo que eu achei muito preocupante, mas ao mesmo tempo muito interessante. Aqui na União Europeia nós encomendamos um estudo sobre solidão. E normalmente as pessoas pensam sempre em solidão, pensam nas gerações mais velhas, as pessoas que se reformaram, que ficaram em casa, que os filhos saíram de casa, que estão viúvas. É um bocadinho a imagem, não é? O estereótipo da solidão. E o que o estudo nos diz não é isso. O estudo diz-nos que a solidão é sobretudo das gerações mais jovens. E das gerações, por exemplo, que apanharam a pandemia numa fase inicial, numa fase importante da sua autonomia, de começarem a ter amigos, de não estarem sempre com os pais, de fazerem coisas com amigos. E como ficaram muito fechados e muito dependentes das redes sociais, ficaram muito sós. E depois até se pode ter muitos amigos online, mas a pessoa está sozinha, na verdade, não tem ninguém ao seu lado. E isto até está a criar medo. Ou seja, porque quando nós estamos online, e como nós sabemos, os algoritmos dão-nos sempre coisas assustadoras, porque as coisas assustadoras, as coisas que nos indignam, as coisas que parecem... Ou coisas boas que de repente levam a uma comparação que Sim, a minha vida é que é miserável. Claro, coisas assim. Mas estou mesmo a dizer sobre porque é que as pessoas deixaram de sair de casa. Ou seja, nós vemos muitas coisas assustadoras e parece que a nossa rua, que o nosso bairro, que a nossa terra é perigoso. E deixam de ter coragem de sair e de fazer coisas. E isto autoalimenta as pessoas ficam cada vez mais sozinhas, cada vez a ver coisas mais assustadoras. E por causa disso não saem, não estão com outras pessoas e as pessoas ficam com medo. E nós temos umas gerações mais jovens que estão muito sozinhas e com muito medo. E quando as pessoas estão sozinhas e com medo, podem fazer más escolhas. São muito mais vulneráveis a quem as quer enganar. Porque quando as pessoas estão mais acompanhadas... de pessoas com uma maturidade, ou seja, distinguir o que é o certo, o errado, o que é o amor de uma demonstração falsa de cuidado, é mais difícil. Ou seja, se nós adultos às vezes nos confundimos nas nossas relações. Claro, e todos nós nos confundimos. Eu também acho bem não andarmos, não termos esta ideia de que os adolescentes é que estão nas redes e os adultos não estão. Os adultos também estão e também são enganados e também fazem muitas neiras. São muito mais suscetíveis. Claro, mas há uma idade em que até há menos experiência do que correu mal e do que correu bem para se fazer escolhas, porque todos nós erramos muito da vida toda, mas isso faz parte, é assim que crescemos, é assim que aprendemos.
Mas se fazemos esse percurso muito sozinhos e sem ninguém ver, a probabilidade de ficarmos apanhados numa situação muito má é muito grande. E eu dou um exemplo que às vezes não parece grave, porque também as apostas. Sim, eu gostaria de falar sobre, Ou seja, sobre exatamente essa. para lá das É muito questões. acessível. Exato, mas por exemplo, para lá das questões da segurança, mesmo física, daquilo que nós sabemos, de pessoas que depois aceitam determinados pedidos e imposições que atentam contra si de formas muito cruéis, há depois aquelas coisas que até parecem com um ar divertido e corriqueiras. Mas essas também. E que vemos muitos famosos, figuras que são à partida, digamos, de renome, da nossa confiança. E depois temos alguém que ainda está numa idade de formação, alguém que se quisesse jogar a dinheiro fora do mundo da internet, proibiam por boas razões, porque estamos a proteger de uma coisa que pode ser aditiva. E sentiria que não tinha dinheiro suficiente, coisa que nas apostas online percebe-se claramente. Claro, porque há muitos engodos, não é? Damos-te isto para tu começares e quando a pessoa dá por ela, de repente perdeu dinheiro, não sabe o que é que há de fazer, como é que eu vou contar isto aos meus pais, fui enganada. E como estava muito sozinha, acabou por cair muito mais facilmente neste tipo de armadilhas do que quem tem um grupo de amigos muito físico com quem pode estar na rua a conversar. Até porque também é uma forma de procurar dopamina, não é? Ou seja, é uma forma de, eu através do jogo, se de repente eu tenho um ganho, tal e qual como as redes sociais, se de repente eu tenho conteúdo que me gera prazer, eu fico ali. Por isso, se eu me sinto sozinha, é quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Eu acho que às vezes a maior armadilha das redes sociais em adolescentes, e está provado que há uma série de problemas cerebrais, até do desenvolvimento do raciocínio, da nossa capacidade de raciocínio, porque quando vemos coisas por muito pouco tempo seguidas, significa que a nossa capacidade de atenção, ter pensamento complexo, está a ser comprometida. E todas as pessoas querem ter uma cabeça que funciona bem para tomarem decisões boas sobre a sua vida, não é? E eu acho que os pais querem que os filhos tenham sucesso, nomeadamente profissional no futuro. E não é só profissional, é sucesso em geral. Sim, pessoal. Pode ser Sim, mas estava a pensar em contexto de escola, não é? Claro, nós percebemos que o nível de quer... competitividade atualmente é um nível de competitividade significativo. Sim, mas às vezes também não é assim a melhor coisa do mundo acharmos que a competitividade. Ou seja, as pessoas, o que eu digo é, as pessoas têm que ter capacidade, as pessoas de todas as idades, sim, mas têm que ter acesso a tomar decisões que sejam boas para si, que gosta. E depois nós podemos ter diferenças de opinião sobre se a decisão foi boa ou não. Eu só estava a dizer isto porque eu acho que é interessante, às vezes nós queremos muito uma coisa e vemos os pais a fazerem esse movimento, e estou a falar, inclusive como mãe, não ainda de uma adolescente, portanto estou de um lugar, vou dizer, de privilégio, mas também de falta de noção. Ainda não se chegou a esse Exato, ainda não cheguei a esse lugar, mas às vezes nós queremos muito isto, ou seja, nós queremos medir estes resultados para perceber que está a correr bem. Não estou a dizer isto no sentido sequer negativo, mas ok, o meu filho está a ter bons resultados, mas em simultâneo depois eu entrego-lhe um telefone ou um tablet que faz exatamente isso, reduz concentração, reduz capacidade de foco, ou seja, uma coisa acaba por não jogar com a outra, acaba por prejudicar também o seu desenvolvimento cognitivo. Mas, sim, assim é isso. E ao fazer isto, eu acho mesmo que a maior armadilha é a solidão. Vamos pensar assim, imaginemos que um adolescente tem um único amigo e que esse amigo decide tudo. Ocupa-lhe o tempo todo, ele não tem tempo para mais atividades e, portanto, é o único referente. E com esse amigo pode ter acesso a conteúdos violentos, pode ter acesso a comportamentos de risco. É um amigo que define o que é que vê, exatamente, o que é que tem acesso e não vê além disso. Qualquer pai percebia. Nós diríamos, isto é tóxico. Isto é tóxico. Um pai, um professor, um colega de escola diria, aquilo não é normal, sai daí. Então como é que nós deixamos que um telemóvel seja isso? E a nossa responsabilidade, eu acho que a nossa responsabilidade enquanto sociedade não é tratar os adolescentes como se não tivessem o direito que têm a fazer experiências de vida e quererem a sua autonomia. Têm direito a errar. Porque isso é normal. Mas têm que ter direito a errar e nós temos a responsabilidade, enquanto sociedade, de proteger
de os proteger da dimensão dos erros. E o que é que se pode fazer nesse sentido? Ou seja, podemos criar, por exemplo, um sistema que, sei lá, eu faço todos os disparates que eu quiser aos 15 anos e chega ali aos 18, se eu quiser fazer um reset, eu tenho total liberdade para apagar tudo o que existe sobre mim na internet. Ou seja, porque as plataformas, elas existem. Neste momento fala sobre o acesso, devem ou não ter acesso. Sim, eu acho que nós temos que discutir o acesso, assim como nós discutimos o acesso ao tabaco, o acesso ao álcool, nós temos que discutir o acesso. Achar que não se pode discutir o acesso, ninguém acha que Mas há muitos que já têm acesso neste momento. Sim, claro. Isso é uma das coisas, mas eu acho que defensora da limitação de acesso, uma das coisas que muitos pais de adolescentes me têm trazido... É que eles têm na mesma acesso, eu percebo isso. Não, nem é isso. E agora como é que nós lhes vamos cortar o acesso? Porque eles já tinham acesso. Claro. E aquilo que me dizem tu já tens telemóvel, como é que agora alguém chega ao pé de ti e diz-te assim, olha, agora já não podes ter telemóvel? Claro, e também vamos ser, ou seja, uma estratégia que é de proibir, de retirar, sem alternativa, não serve de nada. Agora, nós temos que controlar as plataformas no que elas oferecem a determinadas idades, que é muito mais, não é corresponsabilizar os pais, responsabilizar só os pais e os adolescentes por tudo o que fazem. As plataformas têm de ser responsabilizadas. E o álcool também, vamos lá ver, quando houve a proibição não vem, não foi o ser humano surgir e existir. Não foi dizer aos adolescentes tu não podes. Nós dissemos do ponto de vista económico isto não se pode fazer. Sim. Ou seja, exatamente. Nós não deixámos os pais sozinhos a proibir. Claro. Teve que lidar a seguir com as consequências. Claro, isto faz parte também do desenvolvimento da sociedade. E há, claro, uma questão de mais informação que nós precisamos ter e alternativas que precisamos ter para a vida das pessoas. Também é verdade que isto é uma conversa muito grande sobre a nossa sociedade. Quando os pais trabalham tantas horas como trabalham, como é que estão com os filhos? Quando é tudo tão caro, quando aceder ao desporto é caro, aceder à cultura é caro, aceder às várias atividades é caro, como é que muitas vezes o telemóvel é a solução? É a solução. Para pais que trabalham imensas horas, são imensos, esforçam-se tanto, querem dar o melhor aos filhos, é tudo tão caro e eles não estão em casa, não têm dinheiro para estar a pagar e muitos já pagam imensas, mas atividades e coisas que os miúdos gostam e não sei o quê. E um dos argumentos que muitas vezes se utiliza é, tá bem, mas antes não havia, os pais trabalhavam e não havia, mas havia uma rede de apoio diferente. Havia uma rede de apoio diferente, a sociedade estava organizada de uma forma diferente, até a habitação hoje, a forma como as pessoas têm que morar cada vez mais longe do sítio onde trabalham por causa da crise dos preços da habitação, perderem tanto tempo em transportes, tudo isso, mesmo os horários de trabalho, os ritmos de trabalho hoje estão muito intensos, é preciso compreender isso. Às vezes há uma visão romantizada. Claro. É? Ou seja, a avó da minha filha não está reformada. Óbvio, as pessoas trabalham até mais tarde e, portanto, tudo isto são desafios novos. E nós, enquanto sociedade, temos que nos apoiar uns aos outros para resolver estes desafios e para vivermos melhor. E eu acho que esta é muito importante. E depois é verdade que uma pessoa tem que poder dizer tudo o que eu fiz não tem de estar na net e eu quero que se apague, mas não é só quando tem... E é possível neste momento isso acontecer? Neste momento há... o RGPD com a... Existe, o problema é saber se é aplicado. O direito, pois porque existe o direito ao esquecimento. Exatamente. O direito ao esquecimento é um conceito... Eu posso pedir para que... Como é que isso se faz? É que nestas plataformas, quer dizer, não há um contacto, eu não tenho um número de telefone em que eu digo, Mark, está tudo bem desse lado, não, pode apagar tudo o que sabe sobre mim. É muito complexo. E a primeira coisa que se devia fazer era encontrar uma forma de se pedir o direito ao esquecimento num só sítio. E fácil, e que depois se obrigasse toda a gente, porque assim é. Mas depois também há uma coisa de literacia que eu acho que deve ser feita, que é sobre os pais e sobre os adultos de uma forma geral. Eu sei que os nossos filhos são o máximo. E que são divertidos, e que são queridos, e que são fantásticos. Mas nós não temos que mostrar tudo o que eles fazem nas redes. Porquê? Porque eles têm direito à sua privacidade. E porquê que eles têm direito à sua privacidade? Eu estou a fazer esta pergunta porque muitas vezes fala nisto, mas acaba por não se aprofundar. Ou seja, esse direito traduz em quê? É que são os pais que estão a escolher o que quem expor daquela criança. Que imagem vão construir sobre aquela criança? Todos nós temos uma imagem social, por exemplo. Ou seja, são todos Ana Montana. Um bocadinho. Não é? Qualquer pessoa, todas as idades, mesmo uma criança muito pequenina, não é a mesma quando está só com os pais ou quando está na rua. Porque as pessoas percebem a diferença entre o momento da intimidade e o momento que estão com mais pessoas.
Um bebé, percebe? Toda a gente. Ou seja, nós criamos, nós não somos o mesmo na nossa intimidade, no nosso canto, quando estamos sozinhos, ou quando estamos numa praça cheia de gente, ou quando estamos numa sala de aula. E quando nós mostramos os momentos de intimidade da pessoa para fora, significa que não estamos a deixá-la fazer a separação que existe e é com ela que nós crescemos e que nos transformamos Entre o espaço pessoas privado e o entre o espaço espaço privado e o espaço público. E isto é um problema, se quiser, filosófico, mas também é um problema de segurança. Porque se não há diferença entre o espaço privado e o outro espaço, como é que nós ensinamos uma criança, um adolescente a defender-se de predadores? E mais, quando estamos a falar de contas públicas, uma criança é abordada por um estranho que a conhece na sua intimidade, que tem referências, que conhece a sua família. Além dessas imagens, nós não sabemos, mesmo quando nós dizemos, mas eu só tenho, a minha conta é fechada, eu tenho 300 pessoas a seguirem. Ninguém tem 300 pessoas que estejam lá dentro de casa a ver aquele momento de birra ou aquele momento muito Mesmo giro, feliz. mas feliz, mas que é um momento íntimo. Alguém tem 300 pessoas na sua sala. Mas além disso, quando nós falamos, e isto é péssimo de ser dito, mas quando nós falamos em predadores, nós falamos sempre em figuras abstratas, mas essas figuras também tinham amigos, também tinham família, também tinham... Claro. Elas seguiam pessoas Não, nas redes sociais. não são entidades abstratas, Ou digitais. seja, estes meus 300, Claro, eu estou garantida que não existe aqui nada. Nós nem sequer sabemos os nossos círculos mais próximos. Infelizmente, como nós sabemos, muitas vezes questões de violência, etc., nascem com família, nascem com amigos mais próximos e, portanto, já é tão complicado tudo isto. E por isso é que é tão importante nós ensinarmos os nossos filhos, as nossas filhas, a diferença entre o que é privado e o que não é, como é que se defendem, o que é o seu corpo, o que é o respeito. Isso é tão importante que quando nós vamos para esse mundo, então muito menos controlamos. Existe a inteligência artificial. Claro. Pode agarrar numa imagem exatamente, e dar-lhe todo o transformá-la noutra coisa inclusive qualquer. Envelhecer. Ou seja, eu posso arruinar a reputação de uma criança em fase adulta quando ela ainda é bebê. Sim, é terrível, há muita manipulação. E depois há uma coisa que eu às vezes me confundo. Eu vou tentar explicar, não sei se é muito complicado, mas... Por exemplo, quando nós falamos sobre limitar acesso a questões das redes, etc., nós falamos, mas da autonomia dos adolescentes para fazerem o que quiserem, da sua liberdade. E o que eu digo é, mas nós estamos a limitar a autonomia dos adolescentes de fazerem as suas escolhas, de criarem a sua vida, de pensarem, quando os estamos a expor tão jovens. Não percebemos que, ou seja... Acreditar muito na autonomia das crianças, dos adolescentes, no percurso que fazem, claro, as crianças com regras, os adolescentes outras, como é normal, como é em tudo. Mas confiar nessa autonomia significa também proteger o que é o lugar do crescimento, o que é o lugar da intimidade, o que é o lugar do teste. E isso é o mais importante que nós temos de fazer. Isso é mesmo acreditar na autonomia. Não são uma parte dos pais, não são uma parte de ninguém. Cada criança, cada adolescente é uma pessoa por direito próprio, inteira, que tem de ser protegida e que tem de ser ajudada a crescer. Até porque quando nós estamos a falar do ambiente digital, existe aqui também outra dimensão que a mim particularmente me preocupa. Eu cresci querendo agradar, ou seja, se nós pensarmos nos adolescentes, será agradar os nossos pares que estão no universo da escola, a desportos, atividades que a gente faz. Neste momento, estamos a falar de querer agradar um universo online que não nos é próximo e que tem aqui uma capacidade brutal de nos colocar em causa. E que é impossível agradar. Ou seja, estamos a pôr-nos uma tarefa dificílima, não é? Ou seja, para mim já era difícil às vezes agradar às minhas tias. Exatamente. Vamos ter que agradar ao mundo todo. E mais uma plataforma que mede o sucesso do nosso conteúdo por likes, ou seja, gosta ou não gosta, tenho pessoas a gostar ou não tenho. E ativa notificações, ou seja, dá-me estímulos constantes, dá alerta, ou seja, que nos leva a querer... Nós temos de ter o direito a descansar e não querer saber do que as outras pessoas pensam. Isso também é bom. Mas nós temos esse feedback constante. Mas eu acho que é importante perceber também que isso é uma forma de nos venderem coisas. E eu ando muito preocupada com isso. Eu vejo, por exemplo, crianças muito jovens, pré-adolescentes, adolescentes também, mas agora eu comecei preocupada com os adolescentes, agora já estou preocupada, já não é só com os adolescentes, é com crianças. Por exemplo, a maquilhar-se e a fazerem skincare. E tudo o que a pele precisa para estar bem quando se está a crescer é de protetor solar. E portanto, ou seja, estamos a criar doenças
de pele, doenças várias, até mais complicadas, porque depois, enfim, mexem com o nosso crescimento, os produtos químicos. A nossa pele é um órgão que absorve tudo e, portanto, depois vai tudo para a nossa corrente sanguínea, para os outros órgãos. Estamos a criar problemas de saúde para tentar ter um aspecto que agrade. Sabe-se lá quem que nunca vai agradar. E, portanto, isto cria problemas de autoimagem, de autoestima, de confiança, e é uma indústria de milhões que anda a vender a crianças aquilo que as crianças não precisam, que os pré-adolescentes não precisam, que os adolescentes não precisam, e já agora que os adultos também não. Como é que se resolve tudo isto? Em primeiro lugar, conversando muito, e ainda bem que estamos aqui a conversar. E que estas conversas se repitam, porque eu acho que há muitas camadas aqui E que temos ser que, faladas. e temos que ter coragem de dar mais ordens a quem anda a ganhar dinheiro com o sofrimento que está a impor, e significa, por exemplo, às redes e à forma, ou seja, às plataformas, etc. Mais coragem para impor regras e andarmos menos a julgar uns aos outros. Achar que o pai é mau pai, ou que o adolescente é responsável, ou que a mãe não... Não. Ou seja, nós precisamos ter mais coragem do ponto de vista das regras da economia. Temos mais força. Claro, porque temos mais força cuidarmos uns dos outros. e termos que ter mais simpatia, mais cuidado, mais tempo para conversarmos uns com os outros, porque é assim que as coisas podem mudar e nos podemos proteger. E é assim que a democracia se constrói. Claro, e é assim. Não só é assim que a democracia se constrói, como é assim que nós somos humanos. Posso contar uma história muito pequenina? Sabe como é que nós sabemos que nós começámos a ser uma espécie que tinha capacidade de fazer coisas diferentes? Quando se encontraram as primeiras ossadas, já há muitos, muitos milhares de anos, de quem tinha partido um osso e o osso foi sarado. Quer dizer que alguém cuidou. O que nos faz de nós humanos é isso, nós cuidarmos uns dos outros. Portanto, mais coragem com os gigantes da economia que estão a ganhar dinheiro com o nosso sofrimento e mais cuidado uns com os outros e mais conversa. Obrigada, Catarina. Obrigada, eu. A tecnologia cria ligação, mas também cria exposição. A pergunta final não é apenas como regular, é como garantir que crescer continua a ser um processo protegido. Queres saber a tua opinião nos comentários? No contexto da adolescência digital, o que é que deve ser prioridade? O que é que deve ter prioridade? Opção A, liberdade de acesso e autonomia juvenil, mesmo que implique mais risco. Opção B, proteção reforçada e limites legais, mesmo que impliquem menos liberdade. Escreve A ou B nos comentários e explica porquê. Porque a forma como tratamos os adolescentes online não é apenas uma questão tecnológica, é uma questão política e coletiva. Obrigada, Catarina. Obrigada, equipa. Obrigada a ti que estiveste connosco. Até aqui.